Por que os testemunhas de Jeová, os famosos TJ, não doam e nem recebem sangue? Você sabia dessa informação? Você sabe o que isso chega a afetar a nossa vida ou a vida deles mesmo em jogo? É sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Já quero convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque ele, ó, 0800 é de graça, conhecimento bíblico, teológico para te ajudar. Me chamo Danilo Lopes, seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde toda semana nós postamos vídeos falando da palavra de Deus com uma palavra de direcionamento para a sua vida. E hoje o tema dessa thumbnail que nós estamos tratando é porque os testemunhas de Jeová não doam e nem recebem sangue. Você sabia dessa informação? Se não, é a primeira vez que você está sabendo disso, já comenta aqui também. Eu quero saber de onde você está falando e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Me perdoe pela tosse, mas vamos seguir. Bom, Danilo, como que funciona isso? Antes de mais nada, quero deixar aqui claro para os TJs, os Testemunhos de Jeová, que esse vídeo não é um vídeo afrontando vocês. É apenas um vídeo trazendo uma base teológica, bíblica, daquilo que nós acreditamos e mostrando que o ponto que vocês acreditam, de fato, distorce aquilo que a Escritura diz. E eu vou comprovar isso aqui, mostrando através da própria Escritura. Mas eu vou primeiro pontuar aquilo que eles acreditam, e se tiver os testemunhos de Jeová aí vendo esse vídeo, vocês fiquem à vontade para refutar, claro, de forma respeitosa, e aquilo que vocês refutar, depois eu vou estar lendo, eu vou estar também respondendo nos próximos vídeos, também de forma respeitosa. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos lá para o nosso vídeo. Porque os testemunhos de Jeová não doam e nem recebem sangue. Não é questão apenas de doar, mas é a questão também de receber. Bom, eles se baseiam em alguns textos bíblicos para defender essa ideia. Quais são? Nós temos inúmeros textos que mencionam sobre a questão do sangue. Nós temos aí, pelo menos de cabeça aqui falando, 7 textos bíblicos ali. A maior parte está no livro de Levíticos, mas nós temos em Deuteronômio, nós temos em Gênesis, nós temos em Atos também, falando no Novo Testamento. Mas vou citar pelo menos 3 textos aqui que eles se baseiam para defender essa tese. Primeiro texto, Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 4, aonde está escrito assim: Não comereis a carne com a sua alma, isto é, seu sangue. Segundo texto que eles se baseiam é Levíticos capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 14, que Deus proíbe ali o consumo de sangue. Te aconselho a ler com calma esse texto. E Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, aonde também, já no Novo Testamento, Nova Aliança, onde vai estar tendo a orientação para abster-se de sangue. Eles utilizam esses textos, eles interpretam esses textos para dizer que não podem estar doando ou recebendo sangue. É dessa forma que eles defendem isso. Então, eles não recebem transfusão de sangue e também não doam sangue. Bom, essa é a forma que eles utilizam para interpretar e ensinar para os seus fiéis que é proibido. E hoje, a própria medicina, já como a religião cresceu muito, existem muitas crenças, hoje a medicina, já sabendo dessa ideia que eles têm, existem técnicas na medicina que você consegue fazer cirurgias chamado bloodless, que foi criada justamente por causa dessas crenças, que aí acaba conseguindo ajudar de uma outra forma. Às vezes ajuda, às vezes não. Bom, resumindo, qual que é a ideia deles? A ideia deles é o seguinte: por que eu não posso doar sangue? Primeiro, porque é uma questão de obediência a Deus. E eles vão dizer, está escrito lá, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 9, abra sua Bíblia aí em Levítico capítulo 17. Está com a dúvida no Novo Testamento? Vai lá para Atos capítulo 15. Então eles vão alegar isso. Segunda coisa que eles vão alegar, o sangue significa ou simboliza a vida. E a vida pertence a Deus. Somente Ele pode dar ou tirar. Então eu não tenho poder, eu não posso fazer isso. Tentar acrescentar os meus dias. E, por isso, eles acabam arriscando a própria vida para desobedecer. Quem faz isso, doando sangue e tudo mais, na cabeça deles, arrisca a própria vida desobedecendo esse princípio bíblico. Aqui é o ponto de partida deles.
tá bom? Porque é o ponto de partida que eles acreditam para defender a negação para transfusão de sangue. Eles não recebem e também não doam. Até aqui, eu acho que ficou claro os pontos que eles utilizam para agir dessa forma. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui nesse vídeo e contar uma história para você que você vai ficar encantado, irmãos e irmãs. E só essa história já vale também o seu like, já vale o compartilhamento desse vídeo e já quero que você comente se você já ouviu falar sobre essa história. Eu vou te falar de um rapaz chamado James Harrison. Já ouviu falar desse nome? James Harrison. Quem é esse rapaz? Esse homem, ele salvou milhões de vidas sem ser médico, sem ser rico e sem ser famoso. Ele salvou milhões de vidas sem ser médico, sem ser rico e sem ser famoso. Mas como que ele fez isso, Danilo? Então, ele tinha um tipo raro de sangue e durante mais de 60 anos ele decidiu doar sangue. A conclusão e o resultado disso, ó, isso aqui vale um glória a Deus. Glória a Deus pela vida desse homem, James Harrison. A conclusão, mais de 2 milhões de bebês foram salvos por causa do sangue dele. Mais de 2 milhões de bebês foram salvos por causa do sangue dele. Isso aqui vale um glória, vale um like, vale um compartilhamento. Eu te contei essa história só para você ver a importância da doação de sangue. Um homem, sem ser médico, sem ser rico e sem ser famoso, salvou mais de 2 milhões de bebês por durante 60 anos doando seu sangue que era raro. E eu fiz essa introdução contando essa história real que você consegue pesquisar aí, para entrar agora nos pontos centrais daquilo que nós acreditamos e na visão que eu tenho teológica é diferente da visão dos testemunhos de Jeová. Na minha visão, eles fazem uma leitura equivocada desses textos e dos demais textos. E eu vou explicar e digo de forma educada aqui, sem afrontar. Eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso para mostrar que eu sei mais do que eles, mas apenas para dizer que eles estão errados nesse ponto. Por que eles estão errados nesse ponto? Eu vou mencionar aqui, vou começar a mencionar aqui e pontuar para vocês, e aí vocês vão comentando aqui o que vocês acham. Fiquem à vontade para comentar também. O primeiro erro central deles é confundir comer sangue com transfusão. Os textos, por exemplo, de Gênesis 9, Levítico 17, Atos capítulo 15, eles falam claramente de alimentação barra prática ritual. Comer sangue, não de procedimento médico. Aliás, a transfusão nem existia na época. Então, o primeiro erro é aí. Então, vamos para o argumento bíblico. Levítico 17, 10 ao 12. Ali vai dizer de alimentar-se. Então, o sangue não podia ser ingerido, pois representava a vida. Não está transfusão mais comer sangue. Ali é um procedimento para preservar a vida, não para a nutrição. Então, a transfusão é para preservação. O que está sendo proibido é uma prática pagã da época de nutrição. Entendeu? Então você consegue perceber a diferença? Ali é preservação. O que acontecia no Antigo Testamento, quando é mencionado, voltando à questão da vida, você pode perceber que logo na sequência está falando também de rituais. Então, trazendo por quê? Lembra que tinha nações pagãs em volta do povo. Então, essas leis é para mostrar o direcionamento para o povo de Deus para seguir um rumo e não se basear nas leis pagãs das nações ímpias. Segundo princípio, o maior princípio da Bíblia é preservar a vida. A Bíblia coloca a vida acima de rituais. Vamos lá, vamos para o texto bíblico. Jesus deixou isso claro. Mateus capítulo 12, versículo de número 7, ele diz: quero misericórdia e não sacrifício. Marcos capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: é lícito salvar a vida ou matar?
Olha essa indagação que Jesus está fazendo. É lícito matar a vida? É lícito salvar a vida ou matar? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo está deixando claro que a vida está acima de rituais. Ó, acabou de me vir aqui um texto onde era proibido comer os pães da preparação. Lembra de Davi quando estava com fome? Davi comeu e não morreu, porque a vida tem mais valor do que rituais. Aí, quando você vai para Mateus 12, que é o texto que eu li, Marcos capítulo 3, que é o texto que eu li, olha o que Jesus está dizendo. Tá entendendo? Então, a vida tem esse valor, mais do que o próprio ritual. A lei tem um símbolo que a gente vai mostrar isso. A lei foi cumprida em Cristo. As testemunhas aplicam textos da lei. Isso é verdade. Mas só que elas ignoram algumas coisas. O quê? Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Ninguém deve julgar por regras cerimoniais. Romanos capítulo 14, versículo também 17. O reino não é comida nem bebida. Hebreus capítulo 9. Leia com calma na sua casa. Hebreus vai mostrar que o cumprimento do sistema sacrificial foi cumprido totalmente em Cristo. Então as regras cerimoniais, essas regras rituais, elas tinham um alvo, apontar para Cristo. E Cristo cumpriu tudo isso na nova aliança. Então tinha um propósito simbólico, que e não são absolutas para a vida cristã, entendeu? Então, para o povo de Israel tinha um propósito específico. E para o povo de Israel um propósito específico para o momento, respeitando o contexto histórico, mas também tinha um propósito futuro, apontando para Cristo, respeitando o contexto também de escatologia, olhando para frente. E é isso que eles ignoram. E nós não podemos ignorar. Aí, quando nós vamos para Atos capítulo 15, que é outro texto que eles também utilizam, vamos analisar Atos capítulo 15. Esse texto, ele precisa ser melhor interpretado pelos TJs. Por quê? Porque quando teve esse concílio de Jerusalém, ali estava tratando de convivência entre judeus e gentios. A orientação de abster-se de sangue ali está ligado, primeiro, a práticas pagãs e também a costumes alimentares. Ali não há contexto médico e não há aplicação para salvar a vida. Então, o sangue no Novo Testamento, ele aponta para Cristo. João capítulo 6, do versículo 53 ao 56, Jesus fala de beber o seu sangue, mas ali ele fala usando uma linguagem espiritual. O foco não é uma proibição biológica, mas uma redenção espiritual. O problema nunca foi o sangue em si, mas a ideia é o significado que está ligado ao sangue, vida e sacrifício. Vida e sacrifício. E quando você pensa em vida e sacrifício, naturalmente cristão, você pensa em quem? Em Cristo. Você entende por que ele está apontando ali? Ele está apontando já do antigo para Cristo que viria, para entregar a sua vida como sacrifício. Agora, questões teológicas. Olha que interessante. Deus não exige morte evitável. Êxodo capítulo 20, versículo 13, o dos mandamentos, está lá, não matarás, que no original é não suicidarás. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, vai dizer que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que cuidar dessa matéria, porque o Espírito habita dentro de nós. E cuidando do nosso corpo, nós também estamos glorificando a Deus. Então, exige-se o cuidado com o corpo, porque é o valor da vida dada por Deus. Foi Deus que soprou o fôlego de vida e nós temos deveres, perdão, saiu até uma gagueira aí, né? E nós temos deveres para com o nosso corpo, que será cobrado de nós quando nós estivermos perante Deus. Se você não cuidou do seu corpo, será cobrado também. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Então, uma conclusão de tudo isso, e eu quero saber também o seu comentário aqui,
Primeiro, a proibição bíblica agora é uma conclusão teológica, tá? De tudo que eu trouxe aqui baseado no que eu acredito. A proibição bíblica é sobre o uso alimentar e barra ritual de sangue que acontecia. Segundo, não existe base bíblica direta para proibir transfusão médica. Até porque, como eu disse, não existia lá atrás. E terceiro, o maior princípio da Bíblia é preservar a vida. O maior princípio da Bíblia é preservar a vida. Sendo assim, os queridos TJs, eles fazem uma aplicação ampliada e fora do contexto original. Eles dizem o que a Bíblia não diz. E para concluir esse vídeo, Deus proibiu comer sangue, mas não salvar vidas com ele. Afinal, o maior doador da história foi Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, que com o seu sangue salvou e tem salvado muitas e muitas vidas como a minha e como a sua que está vendo esse vídeo. Glória a Deus, louvado seja Ele. Deus falou contigo através desse vídeo, conseguiu aprender um pouco mais a palavra de Deus. Esse é o nosso intuito através desses vídeos. Então, já se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que precisa aprender, manda para um amigo TJ, sem afronta, mas para que ele entenda de fato o que a Bíblia está dizendo, sem colocar os nossos óculos ali e ver a Bíblia com os nossos olhos, mas deixar a Bíblia responder. Você quer conhecer mais a palavra de Deus? Eu tenho 2 livros para te indicar. Quem escreveu? Eu escrevi para a glória de Deus. Primeiro chama Lutando contra o Luto. Passei por um processo de dor. Deus recolheu meu pai e minha mãe, sobrevivi. E com isso Deus me fez escrever esse livro que tem ajudado muitas e muitas vidas. Quero ajudar você. Na descrição desse vídeo vai estar meu livro físico Lutando contra o Luto. Eu tenho também um e-book digital chamado São Dons e Ministérios. Cresça na graça e no conhecimento. Entenda os dons espirituais. Entenda qual é a sua chamada. Entenda para que Deus te colocou numa igreja. Para quê? Você faz parte do corpo? Faço parte. Mas você não faz parte do corpo para ficar vegetando no banco. Você também tem. Paulo disse assim: buscai os melhores dons. Como nós buscamos? Eu escrevi tudo nesse e-book. E esse é tudo preço acessível, mais barato que o lanche do Mac. Na descrição você consegue estar acessando os dois e ainda hoje você pode estar lendo esses livros. Clica na descrição, vai estar os links lá. Já adquira hoje, você vai ser abençoado e também vai abençoar a minha vida. Se quiser nos convidar para estar ministrando na sua igreja, vai ser um prazer estar aí. Hoje pastorei uma igreja abençoada em Jandira, na cidade de São Paulo, mas eu consigo me ajustar nos dias que não tenho culto para estar na sua igreja, congregando junto contigo e junto nós estarmos louvando a Deus. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.